Peço que você abra a sua Bíblia. O Evangelho de Jesus Cristo segundo João, capítulo 16. Nós leremos apenas um versículo, o verso de número 33. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: Estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Aleluia. Só essa leitura já enche o nosso coração de alegria, ela é completa por si só. Mas cabe a nós, como servos do Senhor, meditar na palavra de Deus e nos fortalecer e crescer nessa fé que Ele colocou em nosso coração. Contexto geral aqui, nesse discurso de Jesus, ele estava prestes a ser traído e entregue aos romanos e aos judeus que assim queriam matá-lo, tanto que a perícope, aqui na versão Almeida, ela coloca um subtítulo de Palavras de Despedida, essa perícope que vai do verso 25 ao 33. Então nós estamos aqui lendo o final dessa perícope chamada de Palavras de Despedida. E esse é o final das palavras de despedida, e logo em seguida vem a oração sacerdotal de Jesus. Então, o contexto literário em que essa palavra se encontra, a gente pode perceber que tem conexão com o que está sendo dito agora, porque Jesus coloca: estas coisas vos tenho dito. E quais são essas coisas que Jesus tinha dito? No capítulo 14, ele conforta os discípulos a respeito do que havia de acontecer com ele. Ele promete o Consolador, o Espírito Santo que viria, explica que se ele não fosse, o Espírito não viria. Em seguida, no capítulo 15, tem aquele belíssimo discurso da videira verdadeira, onde para os judeus, que foi o público original de Jesus, tinha um significado absurdo, porque Israel era a videira e Jesus agora se coloca como videira verdadeira. As declarações de Jesus, quando você lê, você preste bem atenção, porque o público original eram os judeus. Então, quando Jesus dizia: eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou o pão da vida, qualquer eu sou que ele aplica ali no seu discurso, para o judeu tinha um significado tremendo, porque ele estava se colocando como eu sou, revelado lá no Êxodo com Moisés, enfim. Então, aqui não é diferente. Então, no capítulo 14, no capítulo 15, perdão, ele se coloca como a videira verdadeira, ele nos orienta o público dele original e a nós também, pela eternidade da sua palavra, a seguirmos, a permanecermos com ele, a darmos frutos nele. Porque aquele que permanece dá frutos. O Pai vem, poda e dá frutos. Então, permanecer no Senhor é um mandamento dele. E, ao longo desse discurso, ele vai falar: tenho-vos dito, tenho dito isso a vós, sempre colocando essas situações. E o outro capítulo, e aí a gente está falando aqui do contexto literário, onde está essa passagem que nós acabamos de ler. Logo no outro capítulo, no 17, vem a oração sacerdotal, em que Jesus Cristo ora, intercede por ele mesmo, pelos discípulos e por nós, enfim. E aí são os capítulos que antecedem e o capítulo que é logo a seguir dessa declaração. Qual o motivo? Então, estas coisas são isso, né? Tenho-vos dito essas coisas vos tenho dito. Qual é o objetivo de ter dito estas coisas? Ele mesmo responde: para que tenhais paz em mim. Então, aquelas palavras de Jesus eram para que os discípulos
tivessem paz nele. E a mesma coisa para nós. Você já parou para pensar na importância da paz? Quantas vezes você ouve pessoas dizerem, tendo saúde, a gente corre atrás. Tendo saúde, a gente resolve o problema. O que importa é a saúde. A coisa mais importante da vida é a saúde. Irmãos, quem não tem paz, perde até a saúde. E a paz não se conquista. Aliás, o Bruno acabou de ler a equação de Jesus para a paz. Mansidão mais humildade. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de espírito, e encontrareis paz para a vossa alma. Essa é a equação de Jesus Cristo para a paz. Humildade mais mansidão igual a paz na alma. Olhe para o mundo e você vai perceber que é exatamente o que falta no mundo. Humildade e mansidão. Qual tipo de paz que Jesus nos dá? A Bíblia também nos responde. A paz que excede todo o entendimento. Não o volador como o mundo dá. A paz de Cristo é diferente. A paz desse mundo depende das circunstâncias, depende de recursos. O mundo vive pelo que vê. É o secularismo. O que não se vê não tem significado, não tem importância, não produz diferença, digamos assim, na vida daquele que vive desta forma. Nós não, nós somos chamados para vivermos pelo que nós cremos. A cosmovisão mundana, ela nasce daquilo que ela consegue provar. A razão antecede a fé. No nosso caso, não. No nosso caso, nós recebemos uma fé salvífica, dom do Senhor a nós, e mediante essa fé nós passamos a crer no Senhor Jesus Cristo, e através dessa fé nós buscamos entendimento. A fé é dom de Deus. A fé deve trazer paz aos nossos corações. Existe um contraste ali, onde Cristo deixa bem claro: paz em mim, no mundo que? Aflições. O mundo é um mar de aflições. Como encontrar paz neste mundo? No mundo que jaz no maligno? Impossível. A nossa paz nós encontramos somente em Cristo. E é uma paz que excede todo o entendimento. Não é uma paz negativista. Eu não nego a realidade, eu não nego os desafios. É como Abraão, contra a esperança, creu. Ele olhou para o corpo dele, olhou para a situação, olhou para a esposa, e mesmo assim ele creu. E aos 100 anos ele foi pai. Eu não sei o que você está passando, qual é a sua expectativa, quais são os seus desafios, mas creia que nada escapa da soberania de Deus. Creia que Deus é todo-poderoso e todo bom. E Ele quer o bem dos seus filhos. Em meio aos sofrimentos, em meio às situações que não escapam ao seu controle, a palavra de Deus nos diz o quê? Que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas esse versículo isolado, ele dá margem para muitas coisas. É 8:28. Você tem que ler o 29 e o 30. Qual é o bem para que todas as coisas, ou para o qual todas as coisas convergem? Para a formação de Cristo em nós. Se você tem dúvida da vontade de Deus para a sua vida e da vontade de Deus para a minha vida, existe uma vontade só para a vida da igreja. Que todos nós sejamos conformados à imagem de Jesus. O que Ele vai fazer na minha vida, o que Ele vai fazer na sua vida, como Ele vai atuar, pode divergir.
mas o objetivo é um só. Porque somente aquele que tem a imagem de Jesus Cristo pode cumprir a maior função da igreja, que é glorificar a Deus. Essa é a missão da igreja, a glória de Deus. Como é que a gente pode ter essa paz em meio a tantos desafios? É normal do ser humano ficar ansioso. Ansiedade tem a ver com medo. É uma resposta aos desafios que enfrentamos, aqueles que imaginamos. A palavra de Deus em Filipenses, capítulo 4, nos versos 6 e 7, eu vou ler para os irmãos, diz o que devemos fazer. Ela diz que não devemos andar ansiosos. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Apegue-se a isso, irmão. Apegue-se firmemente a isso. Há momentos em que nossa oração, às vezes, é só um gemido. Outros momentos em que nós perguntamos a Deus aonde foram parar as nossas orações. Uma mãe que sempre orou pelo filho e hoje vê seu filho fora da igreja, muitas vezes envolvidos com drogas, com situações que ela jamais imaginou para o seu filho. Outros pais que têm a vida totalmente na igreja e seus filhos nunca vieram, ou o cônjuge não veio. Ou situações pela qual você orou o tempo todo e ela não acontece. Às vezes a nossa oração é isso. Mas lançando sobre o Senhor a nossa ansiedade, corações e súplicas, e com ações de graças, descansemos nele. Que a paz dele, que nos é prometida, é concedida. Existe já há algum tempo, infelizmente, uma teologia chamada teologia da prosperidade, onde você não tem dor, não tem sofrimento. Venha para Cristo e pare de sofrer. É o lema maior dessa teologia. E daí você tem os coaches, a confissão positiva, o poder da palavra, declare e vai acontecer, não aceite isso na sua vida. Tudo isso é uma forma do homem se colocar no centro, no controle das coisas, como se houvesse essa possibilidade. Irmãos, uma teologia que não inclui o verbo sofrer, ela não é completa. Porque ele, mesmo sendo filho, foi aperfeiçoado pelo que sofreu. Não serei eu, nem será você, que não passará por sofrimentos, para sermos aperfeiçoados. Não há aperfeiçoamento sem sofrimento. Lágrimas nos olhos, nariz vermelho, é a marca de quem está sendo aperfeiçoado. Está sendo forjado. Desceu na casa do olheiro, está sendo formatado segundo a imagem e semelhança do nosso Senhor Jesus Cristo, no qual a humanidade foi reinaugurada. E aleluia, porque ele nos deu uma nova essência,
mediante o seu Espírito que habita em nós. Qualquer um que já passou de uma determinada idade já percebeu que viver dói. Viver dói. Nós temos as nossas alegrias, temos as nossas satisfações, e que elas estejam todas em Cristo, mas viver dói. Passamos por perdas de entes queridos. Então, enquanto essa maldita teologia da prosperidade, que no ambiente em que nós vivemos, cai como se fosse uma luva, cai como se fosse algo dos céus, mas faz um estrago dos infernos, diz que nós não podemos sofrer, e aqui eu poderia enumerar vários casos testemunhados por mim mesmo sobre esses equívocos, inclusive fazendo sepultamento, pessoas que se dizem crentes dizendo que a pessoa não deveria ter morrido daquele jeito, morreu porque não tinha fé. Enquanto essa teologia segue nessa direção, nós devemos seguir no que diz o Mestre. Nas palavras dele, ele diz o quê? No mundo passais por aflições. Passar por aflição é certo. Todos passaremos. Como passar é que é a diferença. Porque a tristeza em Deus produz arrependimento, enquanto a tristeza do mundo produz destruição. É totalmente diferente. A sua mente foi transformada. Aconteceu algo sobrenatural, divino, quando o Espírito Santo passa a habitar em nós. Existe uma metanoia, uma mudança de mentalidade. Nós começamos a entender o mundo de uma forma diferente. E essa fé faz com que busquemos cada vez mais entendimento. E quanto mais você conhece de Deus, mais você o ama. Porque você começa a perceber que o que ele faz é maravilhoso, é indescritível, mas o que ele é insondável, é maravilhoso demais, não cabe na nossa mente. E aí você entende corretamente o que significa a palavra mistério. Mistério não é aquilo que não foi revelado, porque já nos foi revelado. Mistério é algo suprarracional, aquilo que excede a nossa capacidade racional e nos obriga a reconhecermos a nossa finitude, a nossa humanidade miserável, que não conseguimos entender o nosso Criador, que através de Cristo é o nosso Pai. Mas Ele fala conosco, Ele se adequa a nós através da sua palavra, Ele se amolda, Ele se acomoda em palavras limitadas, inspirou homens pecadores, se revelou a eles. E hoje temos as Sagradas Escrituras pela qual nós conduzimos as nossas vidas. Então, passar por aflição é uma coisa certa. Mas ao tempo em que ele fala isso, o que ele fala, que é o título da nossa mensagem? Mas tende bom ânimo. Tende bom ânimo. Um autor chamado, que é comentarista bíblico, Warren Wiersbe, ele descreve que tem de bom ânimo significa literalmente aguente firme. E hoje eu digo aos irmãos, aguente firme. Eu não sei pelo que você está passando, pelo que você vai passar, aguente firme. Ter bom ânimo é aguentar firme. Mas aguentar firme como? Na força do nosso braço, na confissão positiva, na palavra tem poder, na autoajuda.
às vezes eu me enrolo de falar essa palavra, na psicologização dos púlpitos, onde existe um determinismo, uma situação. Não. Ele dá orientação. Tem de bom ânimo. E por que nós devemos ter bom ânimo? E aí eu vou colocar alguns pontos aqui em que eu respondo a pergunta e já fazemos aqui umas 3 aplicações práticas da mensagem. Primeiro, está lá em Mateus 9, verso 2. Se você quiser abrir, pode abrir, mas eu vou ler. Em meio àquela situação do paralítico, que todos nós conhecemos, pessoas descem o paralítico à presença de Jesus, e ele olha para o paralítico e diz o seguinte: tem bom ânimo, filho, estão perdoados os teus pecados. Então, o primeiro ponto que nós podemos ter bom ânimo, aguentar firme, é porque Deus perdoou os nossos pecados em Cristo Jesus. Isso é motivo de toda alegria. De toda alegria. Nós éramos como... Você já deve ter presenciado alguém se afogando, se não foi você mesmo, né? A pessoa não tem como se salvar. Ela depende de que alguém a salve. O Senhor perdoou os teus pecados. Não por mérito teu, nem pelo meu mérito, mas pelo amor dele. Obra salvífica dele, para a glória dele. E nós somos salvos de algo para algo. Nós somos salvos do fogo eterno da condenação, da morte eterna, para as boas obras que ele preparou desde antes da fundação do mundo. Então, o primeiro ponto é esse. Tem de bom ânimo pelo perdão que há em Cristo Jesus. O segundo, ainda no Evangelho segundo Mateus, no mesmo capítulo, no verso 22, capítulo 9, verso 22. Uma mulher vinha sofrendo há 12 anos com um problema de saúde, já havia gasto tudo com os médicos, diz a palavra do Senhor. E ele olha para ela e fala: tem bom ânimo, filha. A tua fé te salvou. Então, o segundo ponto que nos garante termos bom ânimo nessa situação, ou quaisquer situações que enfrentemos, é o poder de Cristo e a fé que Ele colocou em nossos corações. Tem muita gente que acredita que a fé tenha poder, ou que a palavra tenha poder, ou que uma oração tenha poder. O poder não está na fé, o poder não está na palavra. O poder está no objeto da fé. E a nossa fé está colocada naquele que tem o nome sobre todo outro nome. No Senhor dos Senhores, no Rei do Universo, aquele que chama as estrelas e elas têm que comparecer, Ele conhece cada uma por seu nome. E Ele colocou fé no nosso coração para crermos verdadeiramente nisso. Eu e você temos coragem, se assim pode dizer, de darmos a nossa vida por essa convicção. Eu creio e você crê que o Senhor Jesus é o Deus vivo, é o Filho de Deus, Deus de Deus. E por essa verdade, nós estamos dispostos, como os discípulos, a darmos as nossas vidas. E se você for perguntado por que você crê, você vai tentar racionalmente explicar, e deve fazer isso, porque a Bíblia nos orienta a darmos razão da nossa fé, mas chegará um tempo em que você terá que se curvar e render glórias e graças a Deus, porque essa fé foi colocada no seu coração.
não é obra humana, para que ninguém se glorie. A outra coisa que nos garante que podemos ter bom ânimo está no mesmo Evangelho, segundo Mateus, só que no capítulo 14, no verso 27. Houve aquela situação em que os discípulos estavam no mar e Jesus se aproximou deles andando sobre as águas, e eles pensaram que fosse um fantasma por conta das crendices que havia na época dos pescadores. E ele diz, então, para esses discípulos: tem bom ânimo, sou eu, não temais. O ponto aqui é, eu posso ter bom ânimo, você pode ter bom ânimo, porque nós temos a presença de Cristo em nós. Ele estará conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então você pode ter bom ânimo. E ele vai num crescente. Temos bom ânimo porque contamos com o seu perdão, temos bom ânimo porque cremos no seu poder e temos uma fé que ele colocou em nossos corações, e temos bom ânimo porque sabemos da presença dele conosco em tudo que passa, tudo que chega. Você é uma ovelha do Senhor. O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Você pode substituir: Jesus é o meu pastor e nada me faltará. Tudo que chega à minha vida ou à sua vida passou antes pelo bom pastor. Isso pode, isso não pode, isso faz bem, isso não faz, não é para agora, tudo. Então nós podemos contar também com a presença dele. E finalmente, aqui ele declara: mas tem de bom ânimo porque eu venci o mundo. Nós podemos ter bom ânimo porque a vitória dele, a vitória não é do Rogério, não é do Ricardo, do Ronaldo, do Davi, do Luca, do Bruno, do Mateus, enfim. A vitória é dele. É na vitória dele que nós confiamos. É nele que nós confiamos. É no perdão dele. É no poder dele. É na presença dele. Maldito o homem que confia na força do seu braço. Nós confiamos, né? E como diz o outro salmo, alguns confiam em cavalos e carros, mas nós confiamos no Senhor. É no Senhor. Por isso é uma paz que excede todo o entendimento. Porque ela é oriunda de uma fé que excede todo o entendimento. Quantas vezes você passa por ridículo, porque a fé, quando é manifesta, ela causa estranheza. Muitas vezes em reunião de trabalho ou um e-mail de trabalho, você fala: se Deus quiser, você coloca uma situação que é orientado a fazer pela palavra de Deus, porque você sabe da sua finitude, você reconhece a finitude, e pessoas olham torcido, como se você fosse um ignorante, porque não confiasse em você mesmo, na sua capacidade. O mundo não é preparado para isso. Você já pensou um piloto de avião quando vai decolar e fala aquelas: olha, nós até a temperatura, não sei o quê, a previsão do voo, nós chegaremos lá a tal hora, e se ele termina a frase assim: se Deus quiser? Para nós cristãos é algo super comum. Mas para quem está ali, uns vão entrar em pavor, outros vão falar: que esse cara aí que botaram aí para pilotar esse avião, esse maluco, sabe pilotar não? O negócio é esse de se Deus quiser. A vitória é dele, irmãos. A vitória é dele. Só dele, somente dele. Deus não divide a sua glória com ninguém. E ele é o único que pode gloriar-se a si mesmo. E ele o faz. E ele o faz. Em 1 João
5, os versos 4 e 5, dizem o seguinte, e agora eu vou para a segunda parte, ou segunda aplicação, com uma resposta. Diz assim: porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Você crê que Jesus é o Filho de Deus? Amém. Você pode falar, louvado seja Deus. Glórias ao Senhor. Isso não vem de você. Deus te escolheu para crer nele. Às vezes nós andamos desapercebidos, às vezes andamos na vida como se eu fosse um órfão. O mundo, pelos evolucionistas, é fruto do acaso. Nós somos frutos do acaso. Para eles, para nós não. Nós temos um Deus que é criador de todas as coisas e que, por seu amor em Cristo Jesus, não por mérito nosso, nos escolheu para sermos filhos dele e ministrou essa fé no seu coração. A fé em Cristo Jesus é o que vence o mundo. E o inimigo sabe disso. E as tribulações, as situações, elas vêm para provar a nossa fé. A provação, ela vem de Deus para te fortalecer, para te aperfeiçoar, para te aprimorar no Senhor, para a glória dele. A tentação vem para te destruir como testemunha de Cristo. Só que geralmente elas andam juntas. O diabo apareceu a Cristo quando? Em que momento? A palavra de Deus diz que quando ele teve fome. Então, em meio à provação, geralmente vem uma tentação. Preste atenção sempre nisso. Agora, isso aqui que nós acabamos de ler, que está na palavra de Deus, que é a nossa fé que vence o mundo, que aquele que crê em Cristo Jesus, isso aqui, meus irmãos, não é uma possibilidade para a sua vida. Não é uma hipótese qualquer. Isso aqui é uma afirmação para a sua vida. Eu só não vou falar tome posse, porque isso não faz parte do nosso entendimento. Até porque isso já foi colocado no seu coração. Já foi colocado no meu coração. Isso aqui é uma afirmação dada pela palavra de Deus a nós. Por quê? Porque é aquilo que falamos. A vitória é dele, não é nossa. Terceira aplicação. Vem aqui com uma história pequena, breve. Um dia, depois de eu completar 19 anos, no dia 10 de junho de 1984, um navegador brasileiro chamado Amir Klink estava zarpando lá da Namíbia em direção ao Brasil, num barco a remo, para ser o primeiro, não sei se continua sendo o único, me foge essa informação, a atravessar o Oceano Atlântico desta forma. Foram 100 dias, 6 horas e 20 minutos para fazer essa travessia. Ele passou determinadas situações, o barco dele foi capotado acho que umas 3 vezes em situações. Eu lembro da história
aqui, vou contar alguns detalhes para os irmãos. O barco dele foi capotado, ele passou fome, chegou um determinado momento em que tudo fechou para ele, ele teve que se recolher dentro da embarcação ali, é uma embarcação bem enxuta, bem pequena, porque é barco a remo. E ele ficou, segundo ele, 7 dias ali. Por causa das tempestades, das grandes ondas. E dali ele fez uma frase que eu gosto muito. Ele disse o seguinte: nada é mais certo do que a chegada de um bom tempo após uma tempestade que parece interminável. Eu olho para isso e falo assim, como esse homem, que pelo que sei não é cristão, mas pela graça comum, ele lançou a sua fé na revelação geral de Deus, na criação. Ele disse, olha, vai ter esse tempo aqui, vai ter. Irmãos, quanto mais nós que temos a revelação especial do Senhor, podemos lançar mão. Aquele que semeia com lágrimas, com júbilo ceifará. Em algum momento, Deus há de colocar um fim naquele sofrimento, ainda que seja conduzindo até o momento derradeiro em que nós estivermos nos braços dele. Esse barquinho, ele foi minimamente projetado, com detalhes, comida, tudo. Foi nutricionista, enfim, engenheiro naval para projetar o barco. Tinha tudo no seu lugar. Mas olha o que diz, o que importou para o Amir Klink. Porque vários tentaram e vários fracassaram. Por quê? Porque todos tentaram construir um barco pensando que ele não seria capotado pelas ondas. Olha o que ele falou. Quando estava construindo o meu primeiro barco, notei que seria impossível cruzar o Atlântico, em que o mau tempo podia fazer com que as ondas chegassem a 20 metros, em um barco a remo, em que a única distância que tinha do mar eram alguns centímetros, ele falando em relação ao navio dele, sem que ele virasse. Por isso, procurei a solução. Fiz um barco capotável, planejado para virar quantas vezes fosse sem problemas, explica Klink. Eles planejaram tudo, a equipe dele, mas ele teve uma visão. Esse foi o diferencial. A teologia da prosperidade, a confissão positiva, elas projetam barcos para não serem virados. E o que Jesus está dizendo para nós é, filho, tenha um barco que seja capotável. Tenha uma fé que seja capotável. Porque o mar de aflições, o mar deste mundo, vai capotar o seu barquinho. Mas não importa quantas vezes o mar capote o seu barco, Jesus vai desvirar todas elas. Todas elas. Por quê? Porque ele venceu. Porque é a glória dele. E porque ele nos aguarda. Quem garante a chegada, a nossa chegada não é da Namíbia, da África para o Brasil. A nossa chegada é desta vida para a vida eterna com ele. De certo que a eternidade já começou nas nossas vidas, mas no nosso momento é ele quem garante a nossa chegada. Não somos nós. Isso é motivo, nada neste mundo, a palavra de Deus diz que a glória que está nos aguardando, que esses sofrimentos que nós temos aqui, que essas capotadas que temos, não se comparam
a glória da chegada na eternidade e ouvir dele: vinde benditos. Que você guarde isso no seu coração, porque eu não sei o que vai acontecer com você, eu sei o que tem acontecido comigo ao longo da minha vida, da minha jornada cristã. Muitas vezes eu sou capotado, muitas vezes eu fico perplexo com situações que são inesperadas. Ondas de mais de 20 metros batem no meu barco e ele capota, e aquele momento é desesperador. Você imagina o que aquele homem viveu dentro de um cubículo no meio do oceano, um barquinho pequeno a remo para ele poder remar, sendo virado pelas ondas, e ele se apegando aqui a uma frase, a uma coisa que Deus abençoou ele: eu creio na graça comum. Ah, não, eu vou me segurar aqui, porque nada mais certo do que um tempo bom depois de uma tempestade interminável. Meus irmãos, nós temos a palavra do Senhor. No mundo passais por aflições, mas tem de bom ânimo. Aguente firme. Eu venci o mundo. Que Deus seja louvado. Curva essa cabeça, vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado por esta noite em que pudemos parar tudo, Senhor, para meditar na Tua palavra. Ó Deus, que sejamos renovados na nossa fé. Tu sabes e conheces, Senhor, o que cada um aqui está passando, o que cada um assistindo a esta pregação está passando, ou aqueles que virão assistir posteriormente estará passando. Tu sabes de todas as coisas, Senhor. Tu és soberano, um Deus soberano sobre todas as coisas. Confiamos na Tua providência, no Teu amor, na Tua bondade, nos Teus cuidados. Ó Deus, ministra da Tua paz, a paz que excede todo o entendimento, a cada coração que ouvir esta mensagem, Senhor. Que a fé seja renovada, essa fé, Senhor, que vence o mundo. E que a vitória que obtivermos, Senhor, seja dada sempre a Ti, para a Tua glória, porque devemos dar honra a quem tem honra. E Tu és digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Leva-nos em paz, debaixo da Tua proteção. Abençoa cada um aqui, Senhor, cada família aqui representada. Assim também, Senhor, a todos que ouvirem a mensagem. Que o Teu amor, Senhor, inunde os corações. Que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo sejam com todos, desde agora e para sempre. Que toda a igreja diga amém e amém. Louvado seja o Senhor. Tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por Tuas promessas e tudo que és, eu quero Te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por Tuas promessas e tudo que és. Eu quero Te agradecer com todo o meu ser. E aí?
agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço.